E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, novamente, para a nossa aulinha de História, certo? Vamos lá, que nós estamos na pegada do segundo reinado, né? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a imigração, né? Durante o segundo reinado, né? Durante o Império, tá? Então, a gente já falou muito da abolição, né? Da questão de como foram as leis, né? Abolicionistas, né? O movimento abolicionista. Então, falamos tudo isso aí na aula passada. Na aula de hoje, a gente trabalha essa questão da imigração e do indigenismo, tá bom? No Império. Por isso que eu vou ter aí parte 2. E essa imagem aí na abertura da aula é lá da hospedaria dos imigrantes, né? Lá em São Paulo, que recebeu milhões e milhões e milhões de imigrantes europeus. E você vai entender já já por que tanto europeu queria vir para o Brasil. São tudo doido, né? Querer vir para o Brasil. Identificar e compreender as habilidades aí, ó. Essa é a mesma da aula passada. Identificar e compreender o processo de abolição. Nós já falamos disso, né? Do seu legado na América e tal. Aí a outra, ó, discutir o impacto das políticas oficiais do Império sobre as populações indígenas, que nós vamos falar também, que viviam na região do Piauí, né? Vamos já, mais para o finalzinho, a gente vai discutir essa questão. Aí não tem uma habilidade sobre a imigração, não encontrei essa habilidade. Quem depois achar, manda para mim. Olá, que fatores são determinantes para entender a imigração para o Brasil durante o século XIX, pessoal? Então, quais são esses fatores? Veja aí, 3 pelo menos. A questão da expansão cafeeira no Oeste Paulista é um fator determinante. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que proibia o tráfico de escravizados, né? E as dificuldades da população europeia em seus países. Então, esses são os 3 fatores determinantes. A expansão cafeeira no Oeste Paulista, quando ela acontece, o tráfico de escravos já era proibido. Então, não tinha mão de obra suficiente para atender essa expansão cafeeira. E aí vem a alternativa, que era trazer os imigrantes europeus. Muitos países europeus, especialmente Itália e Alemanha, viviam um período da história muito conturbado, né? Que é o momento em que eles vão se formar como nação. Então, eles passavam muitas dificuldades, tinham perseguições que eram religiosas, tinham questões questões econômicas, né? Muitos não conseguiam sobreviver, não tinham trabalho, perdiam suas terras. Então, muitos desses imigrantes decidiram imigrar para o Brasil. A maioria deles foi para os Estados Unidos, né? A grande maioria fez esse processo de imigração para os Estados Unidos, mas alguns se arriscaram a vir para o Brasil, né? O primeiro modelo de imigração foi adotado aqui no Brasil, foi uma ideia desse senador paulista e fazendeiro, né, cafeicultor, que era o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Tá? Ele adotou esse sistema de parceria, onde ele financiava a vinda do imigrante, né, e aí oferecia, em vez de um salário para ele, oferecia parte dos lucros na venda do café. Tá bom? Então essa é a primeira experiência aí. Então ele tinha algumas fazendas lá em São Paulo e ele adotou esse sistema. Pagava a viagem do imigrante, geralmente que foram para a fazenda dele eram alemães, acho que suíços, se eu não me engano, acho que eram suíços. E aí foram para a fazenda dele, não deu certo, obviamente que não deu certo. Olha lá, para os imigrantes a experiência foi frustrante demais, porque era impossível, eu devia ter destacado isso aí, ó, era impossível pagar a dívida decorrente dos gastos da viagem, né? E além dos gastos da viagem, os gastos com a subsistência. Então, durante esse período todo que eles estavam ali, eles trabalhavam, tinham o gasto da viagem, que eles iam ter que tirar do quê? Do lucro da venda do café. Mas o cara tinha que sobreviver, tinha que comer, tinha que comprar roupa. E aí eles iam na venda do próprio fazendeiro, aquela vendinha que tinha ali, o comérciozinho do fazendeiro, e fazia a conta. Ou seja, quando ele recebia o dinheiro da venda do café, mal dava para pagar o gasto que ele já tinha feito, quanto mais os gastos da viagem, né? Então era frustrante demais para eles. Acabava que esses imigrantes vinham e ficavam numa condição semelhante à escravidão, né? Semelhante à escravidão.
tá? E aí, essa dívida gerou uma resistência ao trabalho, porque eles tinham um pedacinho de terra na fazenda onde eles cultivavam os alimentos deles. Então, eles davam preferência para o cultivo dos alimentos deles, do que trabalhar nas lavouras. Rapaz, deu confusão demais, né? E esse fracasso aí repercutiu na Europa, porque os países europeus começaram a impedir, né? Os estados falaram, não, Brasil não vai para o Brasil não, que lá não dá certo. Essa confusão que eles inventaram lá, vocês vão para lá, vocês vão virar escravo lá. Né? Isso é que beleza, né, para a nossa nação. Né? Você, nesse período aí, você ser impedido de viajar para cá exatamente porque os países achavam que a sua população, quando viesse para cá, ia se transformar num escravo. Né? Aí tem ao lado a imagem da fazenda de Ibicaba, que era uma das fazendas do Campos Vergueiro, que teve uma revolta lá grande desses colonos, né? Saíram quebrando tudo, né? Porque não aceitavam aquela condição, né, de semi-escravidão, tá bom? E aí é um modelo parecido com o que hoje, atualmente, acontece, né? Às vezes, em alguns lugares, são recrutados trabalhadores e esses trabalhadores vão para trabalhar em fazendas ou extração de minério, sei lá, várias atividades e acabam acumulando dívidas nesse mesmo sentido aí. Dívida de passagem, dívida de ocupação, de casa, de alimento, e aí não pagam nunca essa dívida e se transformam em escravos, né? Ficam trabalhando lá até pagar essa dívida. Vixe, parece com a gente, né? Que vai no banco, pega o dinheiro e aí fica só renovando, não consegue pagar e vira escravo do sistema também, viu? A gente é escravo também. Diferente aqui, mas a gente é. Todo mundo virou escravo. A imigração financiada é a que acontece depois desse modelo do sistema de parceria do Campos Vergueiro é furada. Ninguém mais quis entrar nessa aí, não. Agora, a imigração financiada vai acontecer na província de São Paulo também. O próprio governo da província pagava a viagem. Então, já não tinha mais aquela dívida da viagem com o fazendeiro. O próprio governo assumia. Aí, nesse momento, o fluxo de imigrantes foi muito grande, né? Especialmente italianos. E eram muitos italianos mesmo. Né? O Brasil virou uma pequena Itália, né? São Paulo principalmente. Tem uma colônia italiana gigantesca no sul também, né? Então, olha lá, a imigração em massa foi suficiente, olha aí, foi suficiente para substituir os escravizados nos cafezais, sim. Então, naquela produção de café, o escravo quase não foi mais necessário, né? Olha aí, ó, a política imigratória no Império. São duas, vamos dizer assim, o debate girava em torno de duas questões nessa política imigratória. Uma elite imperial, ela queria que viesse o imigrante porque ela queria branquear o país. Era a construção de uma nação branca que eles desejavam. Então eles incentivavam, inclusive dando terras a esses imigrantes. Né? Isso aí, uma parte da elite imperial queria fazer isso. Os fazendeiros de café já tinham uma opinião diferente, que qualquer imigrante servia, porque o que eles queriam era só utilizar o trabalho. Nesse caso aí vieram também muitos chineses, né? Muitos asiáticos, né? Depois teve até uma confusão mesmo durante o Império por conta dessa vinda de muitos chineses, né? Porque eles acreditavam, mas você quer branquear o país, né? Trazendo um cara que é amarelo, né? Era como se fosse um meio termo, né? Entre o negro e o branco, a gente fica com o amarelo, né? Oh, meu Deus do céu. Então, olha lá, o país a ideia dessa elite imperial era inundar o país de brancos. Seria um meio de eliminar o sangue negro das veias nacionais. Olha que política mais sem vergonha, safada. Né? A ideia dessa elite era transformar o Brasil em um país branco. Por isso que esses negros foram abandonados à própria sorte mesmo. Tá? Olha lá, agora para os fazendeiros qualquer imigrante era bem-vindo. Para a burocracia imperial somente brancos eram aceitáveis. Tá certo? Então, vamos para frente. Ó, o branqueamento da nação. Né? Essa ideia do branqueamento da nação era uma ideia que tinha fundamento científico, entre aspas, né? Porque não tinha fundamento científico nenhum. Depois foi
tudo refutado, né? Mas naquela época, no século XIX, se acreditava naquelas diferenças raciais, né? Tem ainda gente abestada que acredita nisso, né? Mas, por exemplo, que naquele tempo era mais forte, porque a ciência queria justificar, né? Então tinham correntes de pensamento que era chamado do darwinismo racial, que algumas raças eram superiores a outras, para justificar o quê? A exploração de territórios como territórios africanos, asiáticos, enfim, tá bom? E aí as noções de raça passaram a ser usadas para compreender a sociedade brasileira. Por que o Brasil era um país tão atrasado? Porque o Brasil era negro demais. A justificativa era essa. Então o que a gente precisa fazer? Simples, eliminar os negros e trazer os brancos. Que política cretina essa aí. Nas teorias racistas, a mestiçagem, olha aí, significava degeneração. O mestiço, que é o brasileiro, o povo brasileiro é mestiço, né? É uma junção de várias raças. Então se acreditava que o mestiço era degenerado, era o resto da raça. E aí, por isso, a ideia de trazer os europeus para dar uma branqueada, né, no país. Aí algumas, das ideias, né, fazendo associação do crânio do africano com o crânio dos primatas, né? Isso aí era uma besteira cretina mesmo. Olha, os pensadores brasileiros que corroboravam essas ideias aí, Silvio Romero e o Nina Rodrigues, né? O Raimundo Nina Rodrigues, que defendiam o branqueamento da população brasileira, né? Muitos defenderam, não foi só esses dois não, viu? Cabia ao governo, tem gente que defende até hoje, cabia ao governo estimular a imigração europeia para o Brasil e garantir o progressivo desaparecimento de negros e mestiços. Bem facinho isso aí. Olha lá, outra coisa que ajudou muito nessa condição, a lei de terras que foi promulgada lá em 1850, né? Que queria atender os interesses dos cafeicultores. Por quê? Aqui é o debate, aqui é o embate entre aquela questão das políticas imigratórias do Império com os cafeicultores. Os cafeicultores, eles não queriam que esses trabalhadores imigrantes que vinham para o Brasil tivessem acesso à terra. Não queriam isso. E aí essa lei foi aprovada e esses cafeicultores tinham uma grande influência, a maioria nos parlamentos, né? Criaram essas medidas que impediam o imigrante de se tornar proprietário de terra, tá bom? A lei de terras acabava definindo que o acesso à terra só iria se efetivar através da compra e venda. O cara vinha lá do país dele, não tinha dinheiro para comprar essas terras, tá? Depois até teve alguns projetos onde o governo desses países acabavam incentivando, dando, né, financiando essas terras, mas não foi para frente, né, esses projetos, tá? E aí, dessa forma, venceu aquela política imigratória de que o cafeicultor tanto queria. Deixa todo mundo vir, qualquer imigrante, não dá o acesso à terra, porque o acesso à terra só se faz por meio da compra. Sabe qual é uma diferença primordial aqui? Né? É o projeto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele incentivava a vinda de imigrantes e ele dizia que a terra é sua. O que você ocupar e fazer a terra produzir é sua. Não tem essa coisa de compra, não. No Brasil, não. No Brasil, dizia que a terra o acesso era através de compra. Né? E aí, acabou que essa população ficou concentrada em parte do território, né? Enquanto o restante das regiões ficavam meio abandonadas, né? E enquanto isso, nos Estados Unidos, se você perceber, essa ocupação ela foi indo para o oeste todo, né? Então acabou ocupando o continente quase todo na América do Norte. Porque eles incentivavam mesmo, vai, meu filho, é só tu expulsar os índios daí. Mata os índios, é sua terra. Então muitos fizeram isso, né? Então era uma concepção diferente, né? Aí, por conta dessa ideia da lei de terras, né, se abandonou os colonos que tinham ganhado terras pelo governo e ocupavam aquela região sul. Né? Olha o exemplo que eu estou dando para vocês. Abandono das tentativas de criar colônias de imigrantes pelo governo. O governo abandonou essa ideia de criar as colônias. Mas já tinham alemães, já tinham suíços que foram trazidos para o Rio Grande do Sul dentro dessa perspectiva, né, de criação de colônias de imigrantes. Mas só que eles foram abandonados lá. O governo não deu mais nenhuma assistência. Então eles se viraram, né? Por isso que aquela região ali, né, tem um sentimento, né, de pertencimento muito forte. Porque eles acabaram brigando muito para fazer aquelas terras serem produtivas, né?
e prosperarem. Então eles têm um apego muito grande àquilo ali, tá? Tiveram que trabalhar duro naquela região, bom? Então aí você vê algumas imagens dessas regiões. Vamos aqui ao total de imigrantes para o Brasil, de 1819 até 1883. Veja aí os números. Curiosamente, né, os portugueses foram os que mais vieram. 223.626 portugueses desembarcaram no Brasil durante esse período. Muitos deles não ficaram trabalhando em lavouras, iam para as grandes cidades e faziam comércio, né, aproveitavam essa outra atividade, tá bom? Os italianos, né, que foi a segunda nação que mais teve imigrantes aqui no Brasil, 96.000, né, e 18 registros, todos registradinhos naquela. Quando eles adentravam o país, nas alfândegas, né, nos portos, então ficava lá tudo registradozinho. Alemães também, muitos, espanhóis. Os espanhóis também procuravam centros da cidade para fazer comércio, tá? Italianos e alemães já iam mais para o interior para trabalhar nas lavouras. Uma parte dos italianos também ficou nas cidades para trabalhar como operários, né, que estava começando a industrialização no Brasil, né? Aqui tinha uma questão interessante, porque esses italianos, portugueses, espanhóis, né, quando eles vinham para o Brasil, então aquela condição de trabalhador livre deles permitia que quando eles não davam certo no trabalho nas lavouras, eles fossem demitidos, né? Porque não tinha aquela dívida para ser paga. Então eles recebiam um salário pelo trabalho. E aí quando não dava certo no trabalho, eles migravam para as cidades, tá certo? Então iam trabalhar em atividades urbanas, tá bom? Esses trabalhadores, portugueses, alemães ou italianos, né? Mas principalmente italianos. Então aí já falamos, né? No sul a ocupação foi incentivada pelo governo, alemães, eslavos, holandeses e italianos. Esses núcleos coloniais, que é o que eu falei, né? Eles foram incentivados lá pelo governo, depois eles foram abandonados, né? Nesses núcleos coloniais, os imigrantes reproduziam os valores culturais trazidos da Europa ou do Oriente. Daí esse apego tão grande, né? Que eu estou dizendo, as questões culturais deles, né? Então quando você viaja para o sul do país, você vai nessa região do Rio Grande do Sul, onde tem essas colônias alemãs, você vê que parece que você está na Alemanha, né? Então parece que você está na Suíça. Por quê? Porque ali tem uma questão cultural muito forte, né? Um apego muito forte a essas tradições deles. Tá? Isso por quê? Porque eles foram abandonados naquela região, tá? Pelo governo. Opa, olha aí, a política indigenista no Império. Então falamos sobre a imigração, morreu Maria Preá. Bora aqui para a política indigenista no Império. Essa política, ela girava em torno de 2 pontos, na questão da catequese e da civilização. A ideia que o governo tinha era de assimilar o nativo ao povo brasileiro, né? Então ele precisava ser assimilado, né, ao contingente nacional. E como é que se faz essa assimilação? Através da catequese e da civilização. Como assim, professor? Civilização é a ideia de que ele tinha que compreender os costumes da população branca, né? E aí, aprendendo esses costumes, ele estaria integrado à sociedade brasileira. Porque até então o indígena era visto como um ser separado da sociedade brasileira, que vivia lá nas aldeias, na floresta, né? E aí tem essa ideia de integrá-lo ao contingente nacional, né? E aí é fazer essa assimilação, tá bom? Não era simples, não era fácil, tá certo? Então, olha lá, ó, os indígenas assimilados, aqueles que conseguiam fazer migraram, né, para a sociedade, eles eram chamados de Tupi ou Guarani, era tudo Tupi ou Guarani. Os selvagens aí entre aspas, eram os Botucudo ou os Tapuia, aqueles que resistiam, que não queriam, que faziam era fugir adentrando as florestas, né? Então aqui a ideia era essa, a primeira lei nacional, ela estava articulada dentro do interesse do governo de explorar essa mão de obra indígena. Então, aqui no século XIX, quando a gente está falando em império, é a primeira vez que se tem uma preocupação de fazer uma lei que agregasse essas populações indígenas, tá bom? Mas aqui a ideia que girava em torno desses interesses
era a ideia de explorar essa mão de obra indígena. Muito porque existe a tal da carência por conta do fim do tráfico de escravos, escravizados, né? Africanos. Então, por conta disso aí, se formulou, né, legislação para que pudesse assimilar essa população à sociedade brasileira. Mas o interesse era explorar essa mão de obra indígena, né, porque não tinha mais o negro escravizado, e se apropriar de suas terras. Olha aí, se apropriar de suas terras, tá bom? Então essas eram as duas intenções, os dois interesses por trás dessa assimilação da população nativa, tá bom? Um detalhe muito importante está dentro da questão da literatura, que na época a gente vivia essa corrente literária do romantismo, né? Onde se exaltava a natureza. No Brasil, esse romantismo exaltava a natureza do país, que era uma natureza exuberante e tudo mais, e os heróis e heroínas indígenas. Olha como isso aqui é importante. Por quê? A gente já está com umas 4 aulas aí, eu acho, que nós falamos sobre a construção do Estado brasileiro. Da independência até esse momento, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a construção do Estado brasileiro. Um Estado não se constrói sem que existam valores de identidade, onde o povo ele vai se identificar. Aqui é o meu país, né? Esses valores precisam ser fabricados. Porque um país como o nosso, que foi explorado durante mais de 300 anos pela população lá colonial portuguesa, então é um país que essa identidade brasileira ela precisava ser fabricada, precisava ser construída de alguma forma, né? As pessoas tinham muito nesse momento uma concepção diferente, não de nação, mas de região. As pessoas elas tinham identidade muito forte, um vínculo muito forte com suas regiões, com as suas regiões. Por isso que quando a gente trabalhou lá a regência, você lembra assim disso aí, existiam algumas rebeliões que procuravam se separar do Brasil. E aí, por que isso aí? Porque o sentimento de pertencer a uma região era muito mais forte do que o sentimento de se pertencer a um país. Então, aquela unidade territorial toda, que aí você vê hoje como garantida, essa unidade territorial, ela era uma coisa que gerava, né, certos problemas naquela época, porque não era fácil garantir aquilo ali, não era fácil. E você entende isso por quê? Porque não existia uma identidade nacional. Existia um país, mas o povo não conseguia se entender como brasileiro. Eu sou brasileiro. Não, eles se identificavam com as regiões. Eu sou do Sul, eu sou do Nordeste, eu sou do Norte. Então essas regiões procuravam até se separar, como você viu nas rebeliões regenciais, tá bom? Nessa construção da identidade nacional, o índio entra. Porque o índio é o que vai agregar, vamos dizer assim, o ser original. Era o que estava aqui primeiro, era aquele homem original, né? Homem e mulher, né? Original. E aí se constrói uma literatura em torno disso, né? Se constrói uma literatura em torno disso, do índio como o herói nacional, tá? Para tentar agregar esses valores, criar uma identidade nacional. Olha aí, chegando ao nosso finalzinho da aula, olha lá. As populações indígenas no Piauí, no século XIX, né? Então você tem, durante o século XIX, um gradativo desaparecimento dessa população no Piauí. Hoje, acho que são só 3 regiões onde não existe registro de população nativa indígena no nosso país. Hoje, uma dessas regiões é o Piauí. Não existe população nativa indígena no Piauí. E aí esse desaparecimento começa a se configurar lá no século XIX. Né? E qual é o impacto dessas políticas, né, imperiais nessa região e como essa população foi desaparecendo, né? Aconteceu o genocídio, sim. As populações elas foram aos poucos eliminadas para garantir a ocupação do território. Isso lá desde a colonização, né? Também tem a questão
do etnocídio, de destruir a cultura deles. Então, muitos deles foram sendo agregados ou foram deixando de ser índios, né, e viraram colonos, né? Esqueceram a sua cultura, não se identificavam, não se diziam índios mais, né? Agora tem uma coisa muito interessante. Hoje você vê pouquíssimos registros de índios no Piauí, porque quase não existe pesquisa em torno disso. Mas existem, tá? Esses índios, eles existem sim. O que não existe é o registro deles como população nativa, né? Mas vivem sim indígenas que procuram o reconhecimento, né, como população nativa indígena, né, no Piauí. Mas esse reconhecimento não é dado nem às terras, porque é um fator primordial, a questão da terra, né, e nem o reconhecimento, né, como população, tá certo? Então, quando a gente fala de população indígena no Piauí, a gente diz que não existe. Ah, não existe não, os índios todos foram eliminados. Aqui no Piauí não tem índio não. Tem sim. O que não existe é o registro deles. E esses índios buscam, né, na justiça, mês após mês, ano após ano, década após década, e não conseguem esses registros, tá certo? Tem uma coisinha além aí, viu? Que não permite que esses nativos, né, sejam reconhecidos aqui, tá certo? Vamos lá, tio, é isso aí, acabou a aula lá. Para eles, olha só, para eles esse sol era a imagem de sua vida. O ocaso era a sua hora derradeira, e as sombras da eternidade se estendiam já como as sombras da noite. Sabe quem escreveu isso aí? Ó, José de Alencar, em um desses romances que eu falei para você, na literatura, O Guarani, né? Então aí exaltando a população nativa, tá? Tchau, gente. Um abraço, fiquem com Deus.